que a rotina tem lhe causado? O que a rotina tem causado para vocês em termos familiares, em termos financeiros, em termos de organização, né? Anterior a isso, eu poderia até perguntar, o que é pandemia para vocês? Vocês já sabem o suficiente a respeito de poder dizer e conseguir elaborar esse momento? Se nós não soubermos o que é pandemia, se nós não soubermos por que nós estamos em casa, nada se diz. Tudo vai vir truncado ao ponto de não ter solução. Vão vir como forma de impulsos na tentativa de se realizar. Só que as coisas elas não vão se realizar dessa forma que nós estamos esperando, né? Não é o ideal. Então, muita coisa passa por cima desse processo de elaboração, é uma tentativa nossa de ser tudo mais prático e fica nisso. Então, a reflexão ela é o momento, né? Esse é o momento da gente nos perguntar os porquês. Eu queria dizer para vocês o seguinte, enquanto eu estava pensando a respeito do que dizer, do que pensar, do que conversar com vocês a respeito do momento, eu lembrei da vida. A vida, por uma questão natural, ela tem um ritmo. A vida, vamos ver, a vida ela vamos dizer que o ritmo da vida ela seja dessa forma. A vida ela tem esse tom. A vida ela tem esse impulso. Só que a nossa sociedade atual, ela instiga sair dessa naturalidade e a gente entra no nível acelerado. Então, tudo que nós fazemos é rápido, comemos rápido, falamos rápido. E a gente precisa sair desse natural e tem um preço a pagar por nós estarmos diante desse novo ritmo. E aí vocês me perguntam, diante do que é a rotina, do que tem lhe causado, se causou algum desconforto para vocês, que desconfortos foram esses? Não é nada de novo, não tem nada a ver com a pandemia, não tem nada a ver com o isolamento em si, necessariamente, mas a gente vai se deparar com uma demanda de estresse, de insônia, de agitação, de falta de concentração, de impaciência, de irritabilidade, de depressão. Se a gente for pensar, não tem nada de novo. A gente talvez muitos desses sintomas já tínhamos anteriormente, né? Só que tem a ver com esse ritmo de vida. E a nossa tendência é que esse ritmo de vida que já não é da normalidade, ele venha acelerar. Então, esse nível a mais é um favorecedor, um potencializador de tudo isso que a gente está discutindo, que a gente está dando o nome de pandemia em si, né? Mas é algo que já existe. Então, nós temos essa capacidade de resiliência, nós temos essa capacidade de nos rever as nossas questões, só que nós temos a tendência a não ir por meio desse processo. E uma das coisas que a gente passa, tem uma psiquiatra suíça, a Elisabeth Grubenhaus, que ela vem a dizer sobre fases de luto. Nós não passamos por esse processo das fases. Muita gente, em meio a toda a nossa realidade, diante do que é uma negação, uma raiva, uma negociação, uma depressão e a aceitação, elas ainda estão no início do processo, que é uma negação. Negar a realidade é querer permanecer no mesmo lugar. Permanecer no mesmo lugar não é elaborar o que está acontecendo, é negar a realidade. É ficar, é adoecer. É permanecer diante de todos os estresses, insônia, ansiedade e qualquer outra coisa que possa vir a desenvolver depois, né? E eu queria apresentar para vocês uma palavrinha que, para a psicanálise em si, ela é muito importante e que eu queria encaixar em meio a todos esses adoecimentos que estão sendo apresentados, né? Eu queria dizer para vocês, apresentar uma palavra que é a angústia. O que é a angústia? Normalmente, no dia a dia,
a gente vai falar que eu estou angustiado, é diante de uma questão que não está conseguindo resolver, ou que apareceu naquele momento, mas a angústia está lá. E uma coisa que eu vi dizer a respeito da angústia é que a angústia é o único afeto que não mente. A angústia, ela não vai mentir. Se ela está ali como todos os outros sintomas, como todos os outros adoecimentos, eles querem dizer alguma coisa. E o que tem uma maior questão, que traz um maior sofrimento, e que é muito importante para a psicanálise, para a gente refazer todo esse processo, passar por todas essas fases de luto e de elaboração, é você se deparar com a angústia. Aí eu digo para vocês que angústia é perder-se de você. A angústia é o não ter norte nenhum. É novo. É a possibilidade de um enfrentamento. É um buraco. Só que na psicanálise ou no processo de psicologia, quando procura um psicólogo, ninguém quer passar pela angústia. Só que não tem como não passar por ela, como nós não temos como passar pelo processo da pandemia sem angustiar-se. Nós estamos totalmente diante de uma possibilidade de enfrentamento, só que nós não temos norte. Nós estamos perdidos com relação a todo o processo. Estamos num momento de indefinição em todos os aspectos. Se você se você permanece dentro do processo de negação, você não vai passar por um processo de raiva, você não vai passar por um processo de negação do que é a sua realidade, você não vai, de uma certa forma, deprimir ou não, e você não vai aceitar e se renovar. Só que as pessoas, uma coisa que a nossa educadora física pediu muito para que eu falasse com vocês, é a respeito de uma questão que as pessoas camuflam essa angústia. Angústia, ansiedade, estresse, tudo isso é inato do homem. Não tem como a gente... Tem um porquê, tem uma serventia, tem um porquê dizer daquilo, e é necessário dizer daquilo. E a nossa educadora física, a Luciana, ela pediu para que a gente falasse a respeito da automedicação em casa. Automedicar é camuflar essa angústia. Não precisa, diante de tanto sofrimento que muitos estão passando, ou que outros conseguiram elaborar de uma forma mais natural, né? Não precisa anestesiar essa angústia. Não se anestesia uma dor de cabeça causada por uma medicação. Não se deve anestesiar a angústia com drogas lícitas ou ilícitas, com comer compulsivo, ou até mesmo com atividade física compulsiva. Camuflar a ausência do sono por meio de medicação. Só que tem uma grande questão, que muitos de nós aqui, nós temos idades diferenciadas. A gente poderia estar conversando com uma pessoa, com uma criança de 10 anos, e até uma fase de 90, 100 anos, para passar pela angústia, passar por todo esse processo, não camuflá-la de alguma forma, se deparar com ela e resolver tudo isso, é necessário uma maturidade. Independente que se tenha 10 anos, ou 90 anos, ou 100 anos, essa maturidade, ela precisa aparecer para você venha se deparar com ela. A maturidade psíquica é necessária para que isso venha ser elaborado. E a angústia para vocês, e tudo isso que eu estou falando, de todos esses adoecimentos, é o desafio, né? É a grande proposta, né? Uma coisa que eu observo nos hospitais, e quando eu estou na UTI, tratando com um doente que não tem diagnóstico, que não tem ainda um protocolo com relação a um prognóstico,
o que tranquiliza esse paciente é a doença. É o dizer o que tem para que venha a ser tratado. Só que nós não estamos na fase de saber o que temos, quando saímos, quando vamos sair, de que forma vamos sair. Então, a gente precisa, por uma questão de enfrentamento, passar por todos esses processos, passar por todas essas fases, elaborar o que venha a aparecer no dia a dia e simplesmente angustiar-se e fazer, dentro desse ritmo da vida, algo novo, né? Aí vocês conseguem essa maturidade. Mas só que nós estamos diante de uma situação em que nós somos responsáveis por todo esse processo, como eu disse anteriormente. Só que não é assim tão fácil, porque esse processo não é só meu. Eu estou em casa com mais 5 pessoas, cada um dentro da sua individualidade, cada um dentro do seu contexto, da sua forma de lidar com o mundo, da sua forma de enfrentamento. E a gente, além de ter que lidar com as nossas questões, nós vamos precisar saber lidar com as questões do outro. Ou então, vira-se um caos. A vida, em termos de pandemia, que já estamos no caos, ela se torna um caos dentro desse confinamento. E é muito importante que a gente passe por todos esses processos e não camufle isso para que, quando nós venhamos a sair de tudo isso, a estar dentro dessa sociedade novamente, estejamos diferentes. A nossa tendência agora, involuntariamente, é que saímos desse movimento da vida, como eu mostrei para vocês, acelerado, adoecedor, e nós retornamos para um movimento natural. Só que nós insistimos no processo de permanecer dentro desse ritmo. Aí vem as questões a qual vai trazer ou intensificar tudo isso, que é o que a gente vai começar a conversar a respeito de como que se resolve tudo isso. Como que se depara com tudo isso e como que se faz tudo isso, né? Uma das grandes questões é se perguntar como que você está, o que você tem feito para se cuidar. O autocuidado, ele é algo importantíssimo. Diante desses adoecimentos, as primeiras coisas que serão interferidas é relacionado a esse autocuidado. Normalmente, a energia que sobra para com o lidar no dia a dia, elas vão ser feitas de uma outra forma. Elas vão ser feitas por meio do cuidado do outro. Mas esse autocuidado, ele não vai estar presente porque é uma tendência nossa, né? Principalmente as mães de família, avós, esposas nesse lugar culturalmente ainda de eterna cuidadora, de dona de casa, do fazer as coisas, e a gente se prende a esse lugar. Só que esse lugar de adoecimento, ele é de nossa responsabilidade. Você é responsável pelo lugar que você ocupa na sua família. Você é responsável pelo lugar que você ocupa no adoecimento. Eu estava, antes de entrar na live, eu estava lendo uma postagem de um colega psicanalista e ele foi muito enfático com relação ao que é essa parte de camuflar essa angústia. Ele diz, ele faz uma pontuação com relação ao adoecimento, que é o seguinte: o TDAH existe, TDAH existe, que é o déficit de atenção e hiperatividade, existe. Transtorno de borderline existe? Claro que existe. Mas também existe preguiça, existe orgulho, existe chantagem, existe auto-vitimização. E normalmente tudo isso é mais comum do que a gente imagina. A gente lida com isso em nós mesmos, nós lidamos, convivemos com isso em nós mesmos e nós não percebemos, né? E uma coisa que ele fala para pontuar essa frase, que eu acho que é muito importante para concluir essa parte de tentar compreender essa história da pandemia, do porquê disso e ir atrás dos resultados, é a seguinte: parem de medicalizar o mau comportamento. O adoecimento, o estresse,
a angústia, muito disso é inato do homem, não tem como não sentir tudo isso, porém, é necessário que vocês lidem diretamente com esse mau comportamento. Não fujam disso para uma medicalização, para um dormir, para uma série excessiva, enfim, para uma série de questões que vocês estão vendo na mudança de comportamento de vocês. E vamos a possibilidades do que a gente pode vir a fazer agora para minimizar tudo isso que a gente está falando, né? Se perceber, ver esse autocuidado de vocês, é necessário que percebam isso, né? O que é que você tem feito por vocês? O que é que vocês têm feito pelo outro, que estão mais próximo, ou pelo outro em termos social? Principalmente nós brasileiros temos essa questão cultural da proximidade com o outro, né? Algo muito importante com relação ao que nós estamos vivendo e perdemos nisso, e faz com que a gente mude esse comportamento, é estabelecer horários. Não se sobrecarregue com as atividades de casa, determine essas atividades de casa. E uma das coisas, principalmente para as donas de casa, para as matriarcas em termos familiares, delegue as atividades. Delegue as atividades, porque você vai estar no processo de educar esse sistema familiar. Delegue para o seu esposo, delegue para o seu filho, delegue para o seu neto. É necessário, outra coisa, que venhamos a realizar uma atividade por dia que nos dê prazer. Se a gente não tem esse autocuidado, nós não nos damos essa oportunidade de realizar atividade que nos dê prazer, né? É preciso, uma coisa que vocês observam, que eu comecei pela pandemia, é preciso, é necessário, é uma condição sine qua non, que não ser diferente disso, no sentido de que o momento ele é atípico, ele é um momento. Só que, instintivamente, nós estamos esperando tudo isso passar ou minimizar para retornar ao que era antes. Eu tenho pacientes em cirurgias, e tanto com relação a transplante quanto com relação à gastroplastia, faz uma intervenção em um grande adoecimento e, instintivamente, por não ter isso trabalhado, retorna-se ao que era antes. Então, o paciente que faz gastroplastia, ele volta a comer. O paciente que faz um transplante renal ou hepático, ele volta ao uso de bebida. Tudo isso por uma pulsão. Tudo isso por um nível de energia tão grande, que não é pensado, que não é elaborado, que eles vão se transformar em alguma coisa. E essas coisas é o que a gente está conversando. É a angústia, a depressão, é qualquer tipo de adoecimento mental que não apareceu ainda, né? Enfim, a agitação, falta de sono e tudo mais. E uma outra coisa, informação, mantenha-se ausente do excesso de informação. Determine um jornal por dia, leia poucas vezes jornais que não sejam telejornais, e isso vai fazer com que você... eu, particularmente, eu cheguei a estar acompanhando 10 partes de profissionais da saúde com relação à evolução, porque é necessário para a minha profissão, tanto da parte administrativa quanto da parte de saúde. Hoje eu estou com 3. Eu não estou dando conta com relação a isso, né? Então é necessário que a gente perceba tudo isso e vá delegando. E não se sinta culpado com relação a tudo isso, tá? E uma outra coisa é o confinamento, tenha isso em mente, não é uma prisão. Isso daqui é um momento, o confinamento ele não é a prisão, você está livre, mas livre diante, vivenciando uma situação a qual você precisa fazer. Normalmente, uma mulher engravida, ela precisa estar com a criança 9 meses, né? Eu acho que é de responsabilidade.
né? Você compra um carro, você vai pagar o carro até a última parcela. E é necessário que a gente tenha aí tudo isso em mente. Uma outra coisa é, se não houver uma rotina, se nós não fizermos disso uma rotina, se não tivermos disso uma agenda de tarefas, se isso não for feito diante de uma situação semanal, diária, muita coisa vai acontecer. Algo muito importante é a flexibilidade. É necessário que diante da vida tenhamos flexibilidade. Se você fizer essa rotina em função da pandemia e como pessoa não for uma pessoa flexível, a partir do momento que você vai deixando todas essas atividades se acumularem, isso vai virar uma procrastinação. A partir do momento que você procrastina, ela vai causar ansiedade, ela vai causar angústia, ela vai causar falta de controle. Então é necessário que diante de uma flexibilidade tenha essa agenda de tarefas para o dia a dia, né? Uma das coisas que atrapalha muito e é necessário trabalhar é a questão da distração. Estar distraído por situação momentânea, né, é circunstancial com relação a esse descontrole, essa desorganização. Então, trabalhar o cérebro, ter entretenimento, assistir um filme com a família, isso é muito importante. Um tempo para você, o ficar calado, ficar 5 minutos, ter o seu sono, isso é necessário também. Outra coisa importante que eu falei anteriormente é a questão do enfrentamento. A partir do momento que vocês tenham um problema hoje, vamos dizer que vocês têm um idoso em casa, amanhã precisa sair para fazer o supermercado e não tem com quem deixar o idoso. Vocês estão diante de um problema e precisam de uma solução. O que vocês podem fazer com relação a resolver esse problema? Se não resolve, tudo isso vira todas essas questões anteriores citadas, né? E a partir do momento que você consegue manter essa rotina, você vai ter um empoderamento com relação às suas tomadas de decisão. Isso vai se tornando, com o passar do tempo, algo inato seu também, né? Uma forma comportamental. Outra coisa, relaxamento. A fé que ela disponibiliza para vocês é meditação, yoga, respiração. Em casa vocês podem ter o ouvir música. É necessário lentificar o fluxo psíquico. É necessário com que vocês venham a entrar dentro desse processo de relaxamento, ou causa todas essas questões também anteriores. E uma outra coisa, diante de tudo que a gente está vivendo, diante da incerteza, diante do incerto dessa vida, é necessário propósito. É necessário ter metas, até mesmo com relação à agenda. É necessário ter objetivos. É necessário se perguntar como você está com essas atividades. É necessário ver se vocês não estão com pensamentos que estão atrapalhando todo esse processo. É necessário algo para muitas pessoas bem forte, praticar desapego. Desapego de liderança, desapego de coisas de casa, desapego com relação a insistir que a viagem de dezembro para a Europa é permanente, não abrir mão. Não tem viagem para a Europa no final do ano por uma questão lógica, por uma questão de realidade. Então, não negue essa realidade, né? E uma outra questão também importante que eu queria dizer para concluir essa minha fala é que nós estamos diante de uma situação, ainda falando sobre angústia, muito importante. Por mais desesperador, por mais inquieto, por mais inconstante que sejam, eu não tenho dúvida de dizer isso para vocês. Vocês estão diante de um presente.
Vocês estão diante de um presente que tem que ver o que vocês vão fazer com esse presente. O presente, nós estamos aqui falando sobre vários assuntos. Esses vários assuntos é você saber lidar com essas suas questões. É você saber lidar com as suas questões para poder lidar com as questões do outro que está mais próximo. O presente a qual você está recebendo, que é você mesmo, é algo também da angústia. As mulheres, elas não vão a um salão de beleza há 2 meses. Não tem unha pintada. Não tem cabelo liso. O cabelo grisalho, ele apareceu. 2 anos de AFEC malhando insistentemente, por mais que se esteja fazendo uma atividade diária, perde-se essa musculatura. Vocês estão vendo quantos lutos nós estamos tendo que elaborar? Quantos momentos nós temos que ressignificar? Ou somos flexíveis ao ponto de refazer todo esse processo, estar diante desse novo, ou vocês permanecem nesse lugar da angústia, da depressão, de várias outras doenças que ainda não apareceram. Então, aceitem esse presente do que é a realidade, do que é a finitude, de quem são vocês agora nesse momento, né, para que nós possamos poder tratar isso da melhor forma possível. E chegando a um ponto que, a partir do momento que tudo isso que eu estou falando, ele não der conta, procure ajuda. A AFEC, ela tem disponibilizado, por meio da presidência, por meio dos diretores, um trabalho com atividade física, com meditação, com a dança, com fisioterapia, inclusive com atendimento psicológico online. Se você, diante de tudo isso, é de uma ordem maior às sensações, procure ajuda, procure uma informação. Não entre dentro desse processo de negar a realidade, de negar essa angústia. O que nós estamos vivendo é favorecedor de adoecimento. Não são adoecimentos devido à pandemia, adoecimentos seus, existentes. Então, solicitem a Elane, peça o telefone de contato com a psicologia, nem que seja para ter uma informação, para tentar compreender o que é esse processo que você está passando, para tentar lidar com o processo do outro, de um filho, de um esposo, né, de um pai, de uma mãe. Isso é necessário. Né? Não tem como a gente fugir desse processo. Tá bom? Eu queria ver se abrir para perguntas, saber se vocês compreenderam como é que foi esse trato, né, estar diante da pandemia, estar diante dessas questões para que a gente possa ter atividades que possam minimizar todos esses problemas, esses adoecimentos. Fique à vontade para perguntar, tá bom? Gente, vou abrir aqui o microfone para vocês, só um minuto. Vocês estão bem? Estamos bem, obrigada. Primeiro, quero agradecer ao Albano por essas palavras tão significativas para nós, né, nesse momento. Outro microfone. E dizer que a FEC fica feliz, mais uma vez, de ter profissionais tão dedicados, tão competentes. É isso que faz, que dá força a gente, dá esperança para a gente passar por tudo isso. Enquanto você estava falando, eu me lembrei, tem uma história que eu gosto sempre de contar essa história. Quando houve aquele tsunami, sei lá, pela China, não sei para onde, que morreram não sei quantas mil pessoas, né, destruiu uma cidade, tinha um casal de brasileiros mergulhadores no fundo do mar. Então a onda veio e eles estavam lá embaixo.
quando eles vieram à tona, eles viram que a cidade, que tudo estava destruído. Eu nunca esqueço essa história, porque é como se a gente estivesse vivendo isso agora. Passamos de conta que nós estamos submersos e que nós vamos, quando levantar a cabeça, a gente vai ter que recomeçar, né? Ter que recomeçar tudo. E eu acho que a gente precisa viver esse momento e compreender o momento. Eu gostei também muito do presente, né? O passado, a história, o futuro é um mistério, que nós temos que viver esse presente. E temos que encontrar a forma de passar e viver bem esse momento. E esse trabalho de hoje à tarde, a sua fala, é nesse sentido. Vamos compreender, vamos viver, vamos buscar ajuda se não conseguir ultrapassar esse momento sozinho. E é isso que a gente fica feliz de contar com o trabalho de todos os nossos profissionais nesse momento. Hoje foi a especial o Albano, doutor Albano, e o trabalho que já tem sendo feito por todos os outros profissionais do NAS. Né? Diana, Lili, Márcia, Walterlan, Gita e Marcos. É isso. Eu também, quando eu faço aula de navegação no mar, que vem uma onda bem forte, a professora diz assim, acompanha a onda e chega na terra. Né? Não adianta você ir brigar com a onda. Você tem que acompanhar o movimento dela. E é isso que nós temos que fazer no momento. Obrigada, Albano. Obrigada a todo mundo que está participando. E é isto. Mais alguém quer acrescentar alguma coisa? Gente,